Então, vou começar dando a boa tarde novamente a todos e agradecendo a presença de todo mundo aqui para essa segunda parte do nosso encontro, hoje com a presença também do nosso querido, amado Daniel Goulart, que trabalhou historicamente com Fernando Gonzalez Reis, foi aluno dele, orientando, amigo, pessoal, e que hoje está aí carregando aí esse manto, né? E essa perspectiva tão linda que é uma... Eu estava falando na outra conversa que o Fernando não é que ele fazia uma teoria, ele vivia aquela teoria. Quem convivia com o Fernando vivia com ele aquilo que ele falava da subjetividade e tal. E o que eu acho mais bacana no Daniel não é que ele continua a teoria, as ideias, mas é que a mesma amorosidade que eu sentia com o Fernando, eu consigo sentir com o Daniel também. Então, dizer que assim, é muito bom ter você aqui com a gente, é muito bom a gente poder participar desse momento de conversa sobre as perspectivas que o grupo de vocês desenvolve, mas é muito, muito bom também pensar que esse é um encontro de amorosidade, porque todo contato que eu tenho com o Daniel sempre é de muito carinho, então acho que assim, meu agradecimento a você, Daniel, é também por essa sua forma de fazer pesquisa, que é uma pesquisa de amorosidade, sem nunca deixar de ser de criticidade também, porque acho que isso é que é o legal, ser amoroso na criticidade. E num dos textos que a gente selecionou, né, para a discussão, que é o texto da sua entrevista com o Fernando, no final, o Fernando fala uma coisa que eu achei brilhante, que é: você tem que ter prazer nisso que você está fazendo, você tem que vibrar, tem que fazer com amor, não tem que ficar chateado de que está trabalhando nisso, que está fazendo isso, porque você tem... Aquilo é um encontro amoroso, né? Uma experiência amorosa, e ele diz de você ter isso, e por isso você ser feliz nisso. O Paul e a Julie acabaram de falar a mesma coisa, que eles vivem na vida deles. Então, eu acho que a gente hoje está com um encontro muito interessante, porque os nossos convidados, assim como nós, vivemos essa experiência de amorosidade com a pesquisa, com o fazer, com a universidade, com as teorias que a gente trabalha. E eu queria te agradecer muito especialmente por essa possibilidade de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. E vou passar a palavra para você, Dani. Então, é com você. Muito obrigada. Poxa, boa tarde. Obrigado por essa generosa, afetiva introdução. Para mim é um prazer enorme estar aqui, agradeço muito o convite, professora Fernanda, é um prazer também estar aqui com a professora Cissa, a gente tem estado, né, compartilhado momentos do SCAR, né, e também, enfim, em outros espaços que têm marcado a nossa história, né, uma história de laços, uma história de possibilidades, e, sem dúvida nenhuma, estar aqui para mim hoje é essa presença, né, dessa história aqui se fazendo viva, né, nesse encontro nosso. E também agradeço muito, né, a possibilidade que eu já tive de conversar um pouco com o grupo, né, por meio dos comentários, por meio das questões que eu achei tão generosas também, mas interessantes, fazendo pontes, conexões com aquilo que tem sido, enfim, o foco do grupo, né? Que fizeram aí a parte das leituras sugeridas, que tá lá na plataforma. E aí tá a Dani, Val, Larissa, Luciana, Rafael, Cristiane, outras pessoas, às vezes não deixaram o nome, mas, enfim, me senti já acompanhado e acolhido por vocês nos comentários que fizeram, nos interesses, e eu pretendo, né, um pouco ir dialogando aqui com vocês. Não consegui estar antes na conversa com o Paul e com a Julie, foi uma pena, mas, enfim, espero que a gente possa ter esse espaço em outros momentos, né? Eu também sou um admirador do grupo de vocês, eu falo grupo assim, né? Do coletivo que vocês conseguem formar pela atividade, pela forma aberta com que convidam, enfim, nacional e internacionalmente, né? Um grupo que se mantém muito ativo e não é à toa aí que está com tanta gente boa articulada a ele, tantas ações interessantes. Então, realmente, para mim, é uma alegria, né? Só me apresentar assim brevemente, né? Falar, e depois eu falo um pouco do caminho que eu pretendo
fazer aqui com vocês. Eu sou Daniel Goulart, atualmente professor da Faculdade de Educação da UNB, Universidade de Brasília, no Departamento de Teoria e Fundamentos. Tenho mestrado e doutorado também na área da educação, sempre numa ponte entre educação, saúde mental, desenvolvimento humano, a partir dessa perspectiva histórico-cultural da subjetividade, né? Então, esse encontro, como a Fernanda fala com o Fernando, que foi um encontro, por um lado, que se deu ainda na graduação. Eu me formei como psicólogo na USP, na Universidade de São Paulo, e ali eu me envolvia muito com o centro acadêmico, com coordenar e criar eventos para os estudantes. Era aquela peleja, aquela coisa de não ter dinheiro e, ao mesmo tempo, um monte de ideia, e a gente ia atrás e correr atrás de patrocínio e trazia os palestrantes. Então, numa dessas ocasiões, a gente teve a indicação do nome do professor Fernando, e a gente queria, e ele topou ir com muita generosidade, a gente queria fazer uma recepção para ele que fosse algo dialogado, né? Como ele propunha nos textos dele. Então, eu dei a sorte, eu falo, né, de ter sido incumbido como a pessoa para fazer essa ponte entre ele e a turma ali da graduação em psicologia da USP, e comecei a ter contato, enfim, com os textos dele. Já tinha, por meio de outras professoras, tido contato com a psicologia histórico-cultural, com Vygotsky, Vallon, principalmente Vygotsky, né? Mas a leitura dos textos, da proposta do professor Fernando Gonzalez Rey, desde o início, vieram ao encontro, né, por um lado, de muitas inquietações que eu tinha, mais especificamente na psicologia, né, a forma fragmentada com que muitas vezes os processos humanos são pensados, a forma muitas vezes sectária, eu diria, com que os campos de atuação são pensados. Então, uma coisa é a educação, outra coisa é a saúde, outra coisa é o mundo organizacional, as pesquisas básicas, né? Algo que Vygotsky já desafiava no seu tempo, né? Mas ele então fazia essa crítica com muita força e, ao mesmo tempo, propunha, né, por meio do referencial da subjetividade, alternativas teóricas, metodológicas, epistemológicas, aquilo que me chamou muito poderosamente a atenção naquele momento. Então, comecei a ler, me aprofundar. Foi por meio disso que eu vim parar em Brasília, né? Fui para fazer o mestrado com ele. Ele abriu essas portas para mim, e de lá para cá, eu sempre dizia isso para ele, digo que a gente foi criando uma relação, primeiro, de orientador, orientando, né? Mas que, como a Fernanda falou, foi se desdobrando numa relação de amizade, de um afeto muito profundo. E isso, né, a gente, às vezes, por mais que defenda o contrário, muitas vezes separa as coisas, né? Como o afeto é parte do que a gente faz, né? Como a paixão é importante para isso, a Fernanda falava isso antes, como, de fato, se transforma em projetos que estão muito articulados a uma filosofia de vida, a forma como a gente se coloca no mundo, como a gente se relaciona com o outro, né? E é muito bonito ver que a gente consegue encontrar essas possibilidades por meio da pesquisa, por meio da vida acadêmica e por meio das práticas profissionais, da relação ensino-aprendizagem, né? Então, isso foi se aprofundando. Enfim, meu mestrado, doutorado foi nessa ponte que eu falei, não vou entrar em detalhes agora nisso, entre saúde mental, educação e subjetividade. A partir disso, fui construindo um grupo de pesquisa intitulado Saúde Mental, Educação e Subjetividade, da patologização ao desenvolvimento subjetivo, né? Onde tinha diversas linhas, mas assim, a ideia era como entender o sofrimento psíquico, as situações de sofrimento, para além, né, de uma lógica patologizante, medicalizante, normativa, né, e como entender isso no tecido social, cultural, institucional, mas também por meio das tramas subjetivas que são tão singulares, né, que tem a ver com as fantasias, com os processos imaginativos, com os recursos que as pessoas têm também, apesar de estarem numa situação difícil, né? E como isso transpassa o trabalho em saúde mental, e, nesse sentido, as instituições se encontram, porque a gente falar dessas questões, a gente também pode trazer isso para a escola, a gente também pode trazer isso para a universidade,
que é um foco atual de pesquisa, para as instituições de saúde propriamente, né? Porque, de fato, a gente rompe com a ideia da individualização desses processos, né? Com o passar do tempo, né, aí depois do mestrado, doutorado, eu fui para o Centro Universitário de Brasília, né, onde fui colega ali do professor Fernando, e no momento no qual ele cria o grupo de estudo e pesquisa Subjetividade, Teoria, Epistemologia e Metodologia, com a professora Albertina Mitrans Martins, que é a sua parceira histórica, acadêmica e de vida do professor Fernando, né? E depois do falecimento dele, que se deu em 2019, né, depois de 7 anos aí de uma luta contra um câncer que ele teve, mas no qual também ele soube manter a paixão, a energia, os projetos de vida dele, e eu sou muito testemunha viva disso, até os últimos dias, né? Essa entrevista que vocês leram, por exemplo, ela foi feita poucos meses antes dele falecer, por exemplo, né? Enfim, então, aí eu me tornei coordenador atual desse grupo, então esse grupo hoje pesquisa subjetividade e processos de ensino-aprendizagem, a significação da subjetividade no desenvolvimento humano, processos subjetivos na saúde, né? Então, é mais ou menos assim, é daí que eu vou conversar com vocês, acho que é legal uma apresentação nesses termos, assim, porque já vai falando um pouco menos da estrutura, mas também de como isso está encarnado, né? De como isso se insere aí numa biografia também. E aí, conversando com a Fernanda sobre quais seriam as possibilidades para o nosso encontro aqui, a gente chegou aí a um ponto de que seria legal falar um pouco, né, de alguns aspectos biográficos, historiográficos do Fernando, como um autor latino-americano, né, que tem uma leitura específica da psicologia histórico-cultural, acho que é uma leitura, eu diria, criativa, uma análise histórica criativa, com uma proposta, né, da teoria da subjetividade, fazendo um pouco esse trânsito dele. Então, assim, eu não pretendo esgotar esse tema, esse é um tema amplo, que a gente pode ir para vários lugares, nosso tempo é limitado, eu já estou na primeira vez aqui com vocês, mas já com desejo de voltar, então a gente pode certamente explorar vários temas em outros encontros, né? Mas então, e vou tentando dialogar com questões, comentários que vocês fizeram, né? Um pouco nesse sentido. Pode ser assim, Fê? A gente pode avançar desse jeito, né? Legal, tá bom. Vou apresentar um pouco, é possível que tenha pessoas que o conheçam mais, outras pessoas que o conheçam menos, mas um pouco falar quem né? Quem foi Fernando González Rey, que foi um psicólogo, acadêmico e educador cubano, né, nascido em Havana, em 49, e o legado dele oferece uma nova, complexa e influente compreensão da subjetividade, a partir de uma perspectiva histórico-cultural. Então, ele teve uma trajetória acadêmica muito prolífica, produtiva, né, contribui principalmente aí para os campos da psicologia histórico-cultural, da pesquisa qualitativa, da educação, da saúde humana e da psicoterapia, né? Então, uma contribuição em diferentes campos, assim. E antes de entrar, né, em alguns aspectos e meandros mais específicos da obra dele, quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre esse trajeto, sobre onde ele chega com a teoria da subjetividade. Eu quero só apresentar alguns pontos biográficos com vocês, porque isso marca muito o pensamento, né? Marca muito o ser humano. Ele mesmo costumava dizer que a ciência não pode ser subtraída da história, da imaginação e da fantasia dos cientistas, né? Então, é interessante o momento que ele nasce, né, em Cuba. A vida dele foi habitada por mundos diferentes que raramente se articulam numa trajetória. Eu acho que isso é algo interessante, né? Ele vem de uma família de classe média baixa, de imigrantes espanhóis, né, tanto por parte de pai como por parte de mãe. E a infância dele se deu numa casa típico de vida familiar cubana, uma casa alugada no bairro do Cerro, onde viviam ele com os pais, os avós paternos, 2 tias que eram irmãs do pai. Então, era uma vida familiar muito intensa, né? E a forma dele se posicionar, dele ser, vai ser muito marcada por essa vida familiar intensa, repleta de experiências de todo tipo, de afetos, dinâmicas contraditórias, né? A gente estava falando antes das tensões, né?
E o Fernando, frequentemente, ele criticava, né, a concepção construcionista social da Arlene Anderson da família, enquanto uma conversação contextualmente situada. Ele falava assim, essa deve ser a família da Arlene Anderson, porque a minha família é um sistema de tramas complexas, que não são explícitas, e tem sistemas de afeto, de tensão, e que desde criança é parte de mim, e é parte de quem eu sou hoje, né? Então, é uma família que foi de caráter forte, dominante, muito voltada para a ação e para o trabalho. E o Fernando, que era um filho único, foi o primeiro integrante da família a se dedicar aos estudos, né, a se tornar um acadêmico. Então, a família dele tinha, às vezes, dificuldade mesmo para pagar o aluguel, juntava as moedas ali, e boa parte do que se ganhava na família era dedicada à educação dele, né? Mas a convivência que ele teve nos bairros populares cubanos, a paixão que ele tinha pelo beisebol, né, de fato foram, como ele diria, configuradas subjetivamente antes dos livros e da ciência, né? Então, ele se descrevia, isso é algo interessante, porque mostra os pontos de ruptura numa trajetória também. Então, até a adolescência, ele se descrevia como um aluno mediano, que nunca tinha se destacado especificamente em nenhuma disciplina, que não era muito bom nas habilidades manuais, como o seu pai e seu avô. E o beisebol vai ser, então, a primeira atividade que se converte num projeto profissional, num sonho, né? E por meio do beisebol, nos bairros populares de Havana, ele vai se integrando socialmente num tecido que era muito diferente daquele da família dele, da escola dele. Era um tecido marcado pelo que era denominado ambiente, naquele momento, ambiente, sistema de valores, normas da umbria, né? Isso era muito forte na cultura cubana, e atravessado pelo imaginário da sociedade abaquá, que é de origem africana. Então, ele descrevia esse contexto como uma sociabilidade marcada por relações duras, por confrontações permanentes, mas que, à época, também se cultivavam valores históricos, como o respeito aos mais velhos, a capacidade de luta frente aos desafios, a lealdade ao grupo por cima de vantagens individualistas, né? E isso é muito marcante na vida do Fernando até o final da vida dele, quem conheceu ele, né? E eu estou falando um pouco disso porque foi nesse momento, né, que ele se vincula e cria relações de amizade e confiança com muitos jovens que, à época, eram considerados antissociais, né? Era um termo que se usava muito na época, né? Que estavam em plena exclusão, que tinham toda a sorte de problemas e vulnerabilidades, né? Que se envolviam muitas vezes com a criminalidade também. E, com o tempo, Fernando passa a se interessar pelo mundo desses jovens, né? Que ele já percebia ser um mundo muito pouco compreendido pelas visões preconceituosas, patologizantes, por parte dos educadores, dos psiquiatras, né? E de profissionais que atendiam. E o Fernando, então, passa a ser, de alguma forma, uma referência para conversar, para que as pessoas podiam se abrir naquele momento, falar dos sonhos, dos afetos, etc. E com muito poucos recursos, ele não era psicólogo ainda na época, é esse tipo de relação de experiência que o leva às primeiras leituras sobre psicologia. Também a leitura dos romances, que passam a fasciná-lo, né? Assim, as tramas dos grandes romancistas, né? Então, ele falava que cada uma dessas pessoas era como a literatura, era um mundo que se abria diante dele, né? Então, o que é interessante, né, dessas leituras, nessas convivências, é que, de fato, esse tipo de experiência de aprendizado na vida vai levá-lo à psicologia, e não especificamente por uma aspiração acadêmica construída nos contextos escolares, né? Então, para ele, e isso tem muito a ver com a força com que ele chega na crítica à psicologia da época, etc., ele falava assim que ele já tinha chegado à psicologia como uma representação dos problemas humanos que não tinha sido aberta pela própria psicologia, mas pela vivência dele, né? Então, isso é muito interessante. E eu não podia deixar de falar também de algo que marca muito a vida dele, que é ter vivido a Revolução Cubana, aos 10 anos de idade, né? Então, ele se lembrava muito desse período, como sendo um período que enfim, o país dormiu de um jeito, acordou num outro totalmente diferente. Então, a família dele, o pai, por exemplo, era muito sensível à exploração das classes populares, era simpatizante, né, das ideias marxistas,
que circulavam ali naquela Cuba dos anos 50, foram favoráveis à Revolução. O Fernando, para vocês terem uma ideia, com 12 anos, participou da campanha nacional de alfabetização, né? Então, foi um processo que eles chamavam um processo heróico, né? Porque em pouco mais de um ano se alfabetizou todo o país. O país parou para alfabetizar todo mundo, né? Então, ele tinha contato ali com alguns da idade dele, ia para o campo, ele tinha contato com, às vezes, pessoas que trabalhavam como empregados, empregadas do bairro dele, né? E, enfim, então ele passou a integrar, como a grande parte da geração dele, o processo revolucionário cubano, né? Participou de diversas tarefas da Revolução Cubana, por exemplo, ele foi para 5 safras de cana-de-açúcar, onde você tinha, quando jovem, ali, período de 8, 12 horas de trabalho diários, assim, né? Durante os estudos universitários, ele fez parte da Juventude Comunista, e sempre se caracterizou também por uma reflexão e ação crítica em relação ao que ele considerava como sendo aspectos burocráticos e dogmáticos, né? Que já tinha naqueles primeiros anos, né? Naquelas primeiras décadas do processo cubano, e que foi se agudizar depois, né? E ele manteve esse posicionamento, mesmo quando ele foi diretor da Faculdade de Psicologia, ele chegou a ser vice-reitor da Universidade de Havana, e isso foi, muitas vezes, causando atritos, né? Com os níveis mais elevados de gestão institucional, até os anos seguintes, né? Ele vai vir para o Brasil num desses processos, ele fica no Brasil com a Albertina de 95 a 2000 como professores visitantes, eles já tinham um trânsito pela América Latina, eram professores convidados no México, na Argentina, na Venezuela, em vários países, mas nesse momento, como vice-reitor, ele foi proibido por uma questão de diferenças políticas, ele fez um movimento ali junto com colegas, e ele foi proibido de voltar para Cuba, né? Em 2000 aconteceu isso. Então, ele se radica no Brasil com a Albertina e com o filho mais novo deles, fica proibido, inclusive, de ver outros filhos e netos durante muitos anos, mas depois de 6 anos ele passa a voltar para Cuba, não para morar, mas ir semestralmente para lá e tudo mais. Eu estou contando um pouco de como ele chega no Brasil também, né? Então, desde 2000 ele morou no Brasil, até o falecimento dele em 2019, né? E na graduação dele em psicologia, que foi de 68 a 73, ele já se deparou aí com uma psicologia muito fragmentada, né? Dividida em campos específicos de aplicação, com pouca capacidade de articular e de considerar sistemas psíquicos complexos. Inclusive, ele fala que a psicologia histórica e cultural que chegava em Cuba naquele momento era uma psicologia muito centrada na ideia do reflexo, de que a psicologia é um reflexo das relações sociais. Então, era uma lógica, ele falava, muito próxima até do behaviorismo, da psicologia comportamental, né? E aí, em função das experiências pessoais, das leituras que ele tinha, foi que ele foi, por exemplo, se interessar primeiramente pela psicanálise, por exemplo, por essa ideia de trazer o mundo contraditório, as fantasias. Ele se interessou pelo humanismo, a crítica que o Gordon Allport fazia à psicologia instrumental. E na psicologia histórica e cultural, e aí eu já vou entrando um pouco na historiografia para eu ir avançando nesse tempinho que me resta, ele se interessou muito por Lídia Bolshevich, né? Lídia Bolshevich, que foi discípula e colaboradora direta de Vygotsky, né? Então, os textos da Bolshevich chamaram poderosamente a atenção do Fernando. E mesmo que ele tenha se formado como psicólogo clínico, em Cuba se formava de acordo com as áreas de atuação, ele começa a projetar as primeiras investigações dele sobre o tema da personalidade, muito influenciado aí pela Lídia Bolshevich, né? E o que chamava a atenção dele? Aí eu já vou falando um pouco da trajetória do pensamento dele. Como Bolshevich dá passos de gigantes, ele falava, né? Isso está até na entrevista, né? Ele falava dizendo que a personalidade não é só a expressão do meio, mas é uma forma de construir o meio social, né? Ou seja, ela é absolutamente histórica e culturalmente situada, mas ela não é uma simples reprodução, ela é
uma elaboração, uma forma de produzir esse meio, né? E os estudos que a Bolshoi faz, por exemplo, sobre a esfera motivacional da personalidade, ela vai fugir muito da ideia, por exemplo, que para cada atividade você tem um motivo, né? É uma ideia muito difundida na psicologia histórica e cultural. Ela falava, não tem um motivo para a atividade, você tem um sistema diverso de motivos que participam da atividade, por exemplo, de estudo, da aprendizagem, né? Isso está também na entrevista. E esse sistema é singular, né? Não existe motivos específicos para um tipo de atividade específica. O que existe é um complexo da personalidade da pessoa que vai sendo historicamente constituído e que, com certeza, se desdobra nas ações. Mas estudar esse mundo da personalidade nessas perspectivas chamava muita atenção dele. Então, as primeiras pesquisas do Fernando vão ser relacionadas, por exemplo, com a autovaloração, a autoavaliação que os estudantes tinham, como eles reagiam ao fracasso escolar, como eram muitas vezes excluídos, patologizados, como se tinha uma pouca compreensão a partir de uma ótica normativa, né, dessas pessoas. Ou seja, qual era a avaliação que eles faziam deles mesmos, né? E como isso se relacionava aos ideais morais que se estavam construindo naquele momento, as projeções. E isso o levou a fazer um doutorado em ciências psicológicas no laboratório da Bolshoi, né? Ele foi orientado pelo Chudnovsky, que era um colaborador dela, e aí ele vai avançando numa concepção de personalidade e como ela se expressava em diferentes áreas. A educação e a saúde, mas também na psicologia social, na comunidade de forma geral depois. E ele vai entender, nesse momento, a personalidade como uma organização sistêmica, viva e relativamente estável, de distintas formações psicológicas, sistemas que vão se integrando em funções, em conteúdos, que participam ativamente das funções reguladoras e autorreguladoras do comportamento. Mas o que ele sempre defendia, a gente não é vítima da nossa personalidade. Não existe, é uma ideia muito diferente da ideia de traços de personalidade, de estruturas da personalidade. Ele falava sempre assim, a gente é, ao mesmo tempo, produto de uma história de vida, mas, ao mesmo tempo, a gente promove mudanças a partir da condição de sujeito, né? Então, esses dois conceitos eram muito caros para ele desde o início, né? Depois, a obra de Lomov, também, um outro autor soviético, foi muito influente para ele, a ideia da comunicação, né? E foi, então, quando ele passa a estudar a relação entre comunicação, personalidade e desenvolvimento, né? Como Lomov, na década de 70, 80, estou localizando historicamente, ele reconceitualiza a categoria de comunicação para avançar numa relação sujeito-sujeito, né? Então, o Lomov falava assim que uma das tarefas da psicologia era o desenvolvimento de alguma forma, analisar todo o sistema dos fenômenos psíquicos no plano da comunicação, né? E não fora, numa relação objeto-objeto, ou sujeito-objeto, né? E isso vai levar o Fernando ao doutorado em ciências, que ele vai ter em 87, que é também orientado pelo próprio Lomov. Aí ele vai se integrando na psicologia social no contexto soviético, né? Então, ele, por meio desse interesse, desse aprofundamento, né, nesse vínculo personalidade e comunicação, ele foi vendo que seria impossível sustentar uma psicologia história e cultural centrada em conceitos individuais, né, assim como a importância de encontrar formas capazes de avançar numa definição teórica da psique humana que não se limitasse aos indivíduos, né? E é aí que acontece o trânsito dele, a participação ativa dele, historicamente coincidente, no movimento da psicologia social crítica latino-americana, que ele se integra a esse movimento. De fato, esse movimento se forma com força em meados dos anos 80. Os congressos interamericanos de psicologia foram muito importantes nesse sentido. Era um momento em que a Venezuela
estava no momento de um apogeu institucional, político e econômico, então, de alguma forma, financiava vários encontros. Quando ele encontra, por exemplo, Inácio Martim Baró, eles participam juntos de atividades na Venezuela, depois no Rio de Janeiro, mas também Maritza Monteiro, José Miguel Salazar, a própria Silvia Lane, aqui do Brasil, né, se integra nesse movimento. E, por mais que eles tivessem aí uma diversidade teórica, né, metodológica, eles coincidiam numa psicologia progressista, né, numa psicologia que, de alguma forma, tinha uma crítica profunda à psicologia dominante, que ainda era centrada muito numa ideia individualista e fragmentada, tinha um compromisso político-social forte, a ideia da crítica também como uma permanente reflexão sobre o que se está fazendo, e, fundamentalmente, essa ideia, que aí eu já entro em alguma questão que foi feita, eu penso uma ideia decolonial de a importância da América Latina produzir referenciais próprios. Né? Não significa não se articular a referenciais internacionais, ele mesmo é também fruto desse diálogo, de alguma forma, mas a importância da gente gerar modelos teóricos próprios a partir das nossas questões, das nossas riquezas culturais, e não somente assumir mimeticamente os referenciais, sejam eles críticos ou não, da Europa, da América do Norte e assim por diante. Né? Então, ele tem essa defesa muito forte. Então, e aí, nesse movimento, ele defende com força os conceitos de sujeito, de subjetividade social, em articulação com o movimento com a personalidade, para a construção de uma psicologia social. Né? Então, ele, por um lado, vai entender que esses conceitos permitem, por uma parte, explicitar o sujeito criador, né? Ou seja, também esse lugar de criação do sujeito numa psicologia social que muitas vezes faz com que o sujeito desapareça, né? Ele seja obliterado aí nas questões do discurso, ou nas questões narrativas, ou na sociologização dos processos, né? Por outro lado, o desenvolvimento aí da ideia de subjetividade social, do conceito, né, já representava uma busca teórica para abrir um caminho para o estudo, né? Naquele momento ele falava ainda da personalidade, que permitisse estudar as formas complexas pelas quais a personalidade emerge como inseparável das tramas sociais, das instituições, dos grupos e assim por diante. Né? A partir desse conjunto, ele recebe o Prêmio Interamericano de Psicologia em 91, né? Então isso já tem bastante tempo, e aí depois, em 97, vai acontecer um marco, né? Que é um giro na obra dele. A Albertina faz essa análise histórica da obra dele dos anos 70 até 97 como sendo o momento da personalidade, onde ele estava desenvolvendo, gerando conceitos em diálogo, era diálogo com a psicologia histórica e cultural soviética, mas em diálogo aqui com a psicologia crítica social latino-americana, e ele vai chegar à proposição de uma teoria da subjetividade em 97. Né? E aí ela vai falar do momento da teoria da subjetividade e da epistemologia qualitativa, né? Que tem, e eu queria deixar isso claro também, assim como a psicologia histórica e cultural, uma base marxista, né? Principalmente aí eu vejo que isso se sustenta em algumas ideias muito caras, né? Eu acho que para Marx, para a psicologia histórica e cultural em geral. Primeiro, a necessidade de examinar qualquer processo humano dentro da rede social na qual a vida humana acontece. Né? Ou seja, não é isolar o ser humano e analisar o indivíduo, a consciência ou a psique fora dessa rede, mas como essa rede é parte intrínseca daquilo que se está tentando analisar, né, no âmbito da psicologia. Também o próprio conceito de sujeito social, né? A relação que o Marx faz desse conceito com o conceito de classe operária, como sendo um sujeito da história de transformação. Né? Isso é muito importante no pensamento do Fernando. A ideia da dialética também, né? Obviamente, como um processo contínuo de mudança em relações contraditórias.
Eu estou falando isso porque, ao mesmo tempo, o Fernando vai ser muito crítico de algumas apropriações marxistas que se tem na própria psicologia histórica e cultural, onde ele vai falar que, no materialismo dialético, se hipervalorizou o materialismo e se subvalorizou a dialética, né? A próprio preconceito ideológico que se teve com o tema da subjetividade, historicamente, né? E isso tem a ver com questões históricas, políticas, né? A gente pode lembrar que quando Vygotsky morre em 1934, já tinha aí o Stalin, né, os campos de trabalho forçado, uma perseguição muito grande a tudo aquilo que era considerado ideologicamente perigoso, professores de Vygotsky foram assassinados, a própria obra de Vygotsky ela vai ser rechaçada por muitas décadas depois da morte dele, em função, né, de algumas ideias que ele elabora. Então, de alguma forma, o Fernando ele vai a partir desse legado da psicologia histórica e cultural, entender a contradição também desse processo, né? Que não é, porque às vezes se faz uma leitura um pouco, eu diria, rasa, superficial, né? De que a psicologia histórica e cultural é um bloco de autores, né? Como se Vygotsky fosse um todo homogêneo, como se Vygotsky, Luria e Leontiev fosse uma tríade que é a mesma coisa. E ele, então, vai... eu acho que a contribuição dele para a leitura, para a análise crítica e criativa que ele faz da psicologia histórica e cultural, ele vai fazer um mergulho na obra de Vygotsky, né? E fazer uma análise dos 3 momentos da obra de Vygotsky. E eu não vou desenvolver muito isso agora pelo tempo, mas ele fala que o primeiro Vygotsky, até 1927, e o último Vygotsky, de 1931 a 34, ele desenvolve uma agenda muito mais centrada em unidades psicológicas em desenvolvimento, né? De alguma forma, gerar alternativas às ideias de determinismo social, a ideia própria do reflexo, vai falar em refração, ele vai, de alguma forma, operar ora na unidade cognitivo-afetivo, ora na unidade entre personalidade e meio, por meio do conceito de Pereshvani, o próprio conceito de sentido, né, que ele vai falar como sendo o agregado de fatos psicológicos que emerge frente à palavra, né? Então, na leitura do Fernando, esse Vygotsky, ele, de alguma forma, é muito diferente do Vygotsky mais conhecido e do Vygotsky que foi mais valorizado, principalmente no momento em que a teoria da atividade dominou na psicologia soviética como uma espécie de psicologia marxista oficial, né? Então, ele vai apresentar essa discussão e trazer a contribuição de autores menos conhecidos no Ocidente, como o próprio Rubinstein, Bolshoi, Ananiev, Miasishev, Lomov, entre outros, né? E, de alguma forma, ele vai se colocar nessa leitura crítica não só como um espectador, mas como um autor que entende que houve muitos avanços históricos, mas havia necessidade de avançar frente às limitações históricas dessa psicologia, né? Então, é um pouco a partir daí que ele vai, de alguma forma, resgatando também contribuições da Bolshoi, do Vygotsky, quando ele vai, de alguma maneira, entendendo que, para ele não está sozinho nessa análise, né? Outros historiadores hoje fazem essa análise. O próprio filho do Leontiev, o Alexeyevich Leontiev, fala que o conceito de sentido em Vygotsky foi um conceito de transição, né? E o Fernando fala o conceito de Pereshvani, de sentido, de Pereshvani também, o conceito de situação social do desenvolvimento também, né? Ou seja, como conceitos de transição que Vygotsky estava, de alguma forma, orientado a elaborar uma nova representação da consciência como um sistema psicológico aberto, mas que ele não chega a elaborar. Porque Vygotsky morre muito jovem. A gente lembra que Vygotsky morre com 37 anos de tuberculose, né? Uma boa parte dessa agenda ela vai ser escanteada por décadas na própria União Soviética, né? Não é à toa que livros como Psicologia da Arte passam a ser retomados muitas décadas depois da morte dele, né? E, de alguma forma, ele vai
fazer essa leitura de que, embora exista um legado muito interessante, integrador nessa psicologia, existe uma certa vaguidade ontológica, né? Não se define muito bem o que se está querendo dizer com aquele sistema psicológico. E aí ele vai propor que esse sistema é a subjetividade, né? Então, não seria certo dizer que essa teoria da subjetividade é uma teoria vygotskiana. Eu acho que tem uma base, um antecedente na psicologia histórica e cultural, em Vygotsky, Bolshoi e Lomov, mas representa um passo de avanço. E aí já também com um diálogo, seja com a psicologia social crítica latino-americana, mas ele vai aprofundando o diálogo dele com a teoria das representações sociais, com a própria psicanálise contemporânea, né, com o construcionismo social, um diálogo crítico, mas ao mesmo tempo que vai, enfim, ser interessante para a elaboração dele, né? Então, interessante, o que eu acho que é importante é isso, né? De alguns pontos, eu já quero fechar para a gente abrir o nosso diálogo e vou tentar trazer aqui alguns pontos que vocês levantaram, né? Para falar o final. Mas é interessante pensar que a subjetividade para o Fernando não é só um novo conceito, mas representa uma nova definição ontológica, ou seja, uma nova qualidade dos processos humanos. E a teoria da subjetividade é um sistema teórico orientado ao estudo desse sistema. É um sistema teórico orientado ao estudo da subjetividade, ao estudo dessa qualidade específica que é transversal aos processos humanos, que a gente pode estudá-los no campo da educação escolar, no campo da saúde humana, no campo da psicologia organizacional, no campo da comunidade. Hoje em dia já tem estudos e linhas de pesquisa estudando a subjetividade no direito, na administração pública. Ou seja, e aí o argumento histórico, né, de que foi uma dimensão historicamente negligenciada, historicamente não negligenciada, mas desconhecida, porque justamente não era o foco, não foi o foco, nem da psicologia histórica e cultural, nem de outras psicologias, né? E aí, assim, só para adiantar, o que é a subjetividade para o Fernando? A definição é um sistema, como eu falei, é um domínio ontológico específico dos processos humanos, que de alguma forma representa um novo processo, um novo tipo de processo, que é historicamente situado, é culturalmente situado, não existe subjetividade fora da cultura, e também não existe cultura fora da subjetividade, já vou explicar. Para ele, a subjetividade é um sistema simbólico emocional, que, por um lado, então, articula as construções simbólicas da cultura, os discursos, os mitos, as representações sociais, os sistemas de normas, valores, a linguagem como um todo, né? De forma indissociada da emocionalidade. Ou seja, claro que a gente pode estudar os processos simbólicos por outros referenciais, e tem aí vários, né? A linguística, por exemplo, né, sem dúvida nenhuma, tem propostas interessantíssimas. Mas o que ele vai dizer uma vez no desenvolvimento humano, que esses processos simbólicos nos afetam, eles nos tocam, eles passam a emergir num tipo de unidade psicológica que é qualitativamente diferente, quando se integram as emoções. E isso vai formando processos, cadeias de sentidos subjetivos, que é o que ele chama, essa unidade mais básica, que vão se organizando na vida da gente em sistemas psicológicos relativamente estáveis, que ele vai chamar de configurações subjetivas, né? Eu não quero entrar tanto nesses agora, assim, com vocês, eu acho que é mais introduzir a ideia do pensamento. Dani, só um minutinho, porque o nosso intérprete... agora sim, pode voltar, que a gente perdeu o intérprete de Libras. Tá, desculpa. Não, Então é isso. Porque eu estou vendo aqui, gente, um esqueminha que eu fiz, então às vezes eu não vejo vocês, mas depois eu volto e vejo vocês um pouco. E isso significa pensar que a subjetividade não é o subjetivismo, o mundo interno, como ele foi pensado na dimensão cartesiana, até kantiana, como sendo esse mundo interno pouco sensível ao contexto, né? A subjetividade é o contrário disso, é uma produção humana que se dá tanto no nível individual quanto no nível social. É possível estudar a dimensão subjetiva das instituições, a dimensão subjetiva
da política, por exemplo, né? A dimensão subjetiva existente nas comunidades, nas relações familiares, enfim, relação professor-aluno. Eu estou querendo dizer só que não significa uma questão que se restringe à dimensão individual. E isso é importante. E, ao mesmo tempo que é um sistema, como eu disse, historicamente situado, culturalmente situado, e a gente, de alguma forma, a nossa história de vida está aqui presente hoje, né? Ou seja, a forma como o Fernando atravessa a minha vida, o que eu falei para vocês do mestrado, doutorado, como que eu fui me formando, isso está aqui presente agora. Ou seja, isso diz respeito à minha subjetividade individual. Mas, ao mesmo tempo, não somos, de novo, vítimas dessa subjetividade. A gente age no mundo, né? A gente, de alguma forma, gera alternativas, produz novos processos de subjetivação. E aí é tão importante o conceito de sujeito que ele traz, né? O conceito de sujeito pode ser individual e social, é um indivíduo ou um grupo social que abre um caminho próprio de subjetivação, que gera uma alternativa ao espaço normativo em que ele acontece. Então, por exemplo, uma revolução social, nessa leitura, é a emergência de um sujeito social, né, que rompe com certa ordem dominante, que abre um espaço de subjetivação social e que, de alguma forma, tem desdobramentos diversos. E eu penso, né, e aí eu acho que a entrevista, o próprio outro texto que fala mais da saúde mental, discute isso, né, de que os princípios que dominam as instituições em geral, e aí as instituições educativas, as instituições em saúde, em geral são contrárias a isso, né? Em geral são contrárias à emergência do sujeito, né? Dessas possibilidades de agência, vamos dizer assim. E eu sei que nisso a gente se encontra muito, né? Tem participado de algumas falas da Fernanda, dessa necessidade de criar, necessidade, ou seja, isso é fundamental também nessa perspectiva, né? E a educação, no seu sentido mais abrangente, enquanto sistema de relações orientadas ao desenvolvimento subjetivo, pode ser um recurso fantástico também para a emergência de sujeitos, né? Enfim, então, o que eu acho que alguns pontos aqui que tocam nas questões que vocês trouxeram, né? Então, por exemplo, houve uma questão falando dessa relação, né, da ressignificação da visão de sujeito, né, que antes o Fernando considerava o sujeito um indivíduo ativo, intencional, emocional e consciente, né? E aí foi falado que vocês têm desenvolvido aí a ideia do desenvolvimento engajado, né, e articulado a essa ideia de uma totalidade histórica, do fluxo contínuo, em prol de uma justiça social mais ampla. E aí esse tipo de desenvolvimento pressupõe um sujeito que tenha consciência do movimento e a possibilidade de escolha, né? Vocês falam. E aí a pergunta seria isso, como seria essa relação, né? Um pouco mais sobre a subjetividade nesse processo de desenvolvimento. É muito importante, eu acho que o processo de consciência, o processo de reflexão e de análise, né, em determinado momento por parte do indivíduo, né, dos grupos inserido nos grupos sociais, ele é fundamental, ele é importante para uma tomada de iniciativa, para a abertura de iniciativas concretas. A grande questão que o Fernando fala a consciência é parte de um processo, mas os processos subjetivos estão sempre além do controle consciente, ou seja, estão sempre além daquilo que aparece no plano da consciência, né? Então, por exemplo, a gente inicia um movimento nas escolas, né? Como o movimento das escolas aqui no Brasil. Obviamente, fazia parte da consciência dos protagonistas daquele movimento, uma reflexão que levou a certo posicionamento. Agora, a maneira como isso vai tocar as pessoas, os espaços que abrem, a forma como os indivíduos vão se sentindo no fluxo desse processo, já diz respeito a processos de subjetivação que são absolutamente imprevisíveis no início do seu curso, né? Então, o próprio processo de emergência do sujeito passa pela consciência, mas ele é um processo que
está para além da consciência ao mesmo tempo, né? Enfim, eu acho que a gente pode conversar sobre isso, né? Mas é algo que é importante de ter em consideração. A gente, de alguma forma, por isso que ele falava que era uma perspectiva não racionalista, né? Porque não existe a pretensão de, por meio da razão, se abarcar a totalidade dos processos da vida, ou de alguma forma tangenciar esses processos. A razão é parte desse. Estou fazendo um paralelo, né? Eu sei que consciência e razão não necessariamente são sinônimos, mas é parte de um processo simbólico emocional que se desdobra para além da consciência também, né? Eu acho que isso é algo importante a gente pensar. E aí tem várias perguntas, comentários que eu gostei muito, né? Que enalteceram, por exemplo, a questão da escola como um espaço de favor. A Larissa, né, falou: embora a escola possa ser um espaço de favorecimento de saúde, ela é também um espaço histórico de patologização. Como você vê essa contradição e como a teoria da subjetividade pode nos ajudar e vem contribuindo para combater a medicalização da vida e da escola, né? Isso se relaciona à questão da Luciana, que fala: você poderia comentar sobre boas ações para favorecer o desenvolvimento subjetivo em espaços escolares, né? O Rafael também fala: pensando em personalidade para entender a subjetividade como sistema simbólico emocional na educação, como sendo um espaço de intercâmbio social e a criança trazendo um cosmos de sua vida, ainda que seja notável uma educação tradicional em boa parte das escolas. Essa interação social entre crianças, famílias, tem influência na aprendizagem e desenvolvimento subjetivo? Você poderia falar mais a respeito? Eu acho que essas questões são muito importantes e tem muito a ver também, só para fechar as questões aqui, já comento, com o ponto que a Cristiane fala, né? De que nos documentos do BNCC é defendido o protagonista como aluno. E o Fernando, durante a entrevista, demonstra preocupação com o fato de os professores assumirem um papel de transmissores de conhecimento e mediadores. Ele diz que o professor é um produtor, um protagonista central na estimulação de um processo. Então, um pouco dessa convergência ou divergência dessa visão do BNCC do aluno como protagonista. Então, vou só mencionar algumas reflexões, né, a partir dessa teoria, com base nessas questões. Eu penso que a teoria da subjetividade, né, nos vários trabalhos que têm sido publicados a respeito, vou me centrar aqui mais agora na questão escolar, vem mostrando, né, compreendendo um pouco, tanto como esses processos de patologização, de medicalização, e que tem muito na base também essas normatizações, essa idealização do desenvolvimento, como isso acontece para além da intenção dos seus atores sociais. Isso, muitas vezes, vocês devem lidar com isso, né? Professores e professoras que têm as melhores intenções, que são ideologicamente progressistas, que estão afinados a uma educação democrática, etc., mas na prática cotidiana segue sendo práticas muito centradas na normatização, né? Porque, de alguma forma, muitas vezes não se tem recursos, tanto teóricos quanto metodológicos, para lidar com essa dimensão singular dos processos, né? E, de fato, quando a educação escolar ela se centra na norma, ela se centra em processos, de alguma forma, desvitalizados aí dessa dimensão subjetiva, ela pode até funcionar para algumas pessoas, né, que, de alguma forma, se adaptam a isso, mas, necessariamente, ela opera na exclusão de muitas pessoas, ela opera na intensificação da exclusão, que é uma exclusão social, que é uma exclusão, muitas vezes, racial, de gênero e assim por diante, né? A questão é, quando a gente reconhece a dimensão subjetiva desses espaços, do espaço escolar, a gente vai entender justamente isso que foi falado, trazido pelo Rafael aqui. Ou seja, a gente aprende, pensando no processo da aprendizagem, não como intelecto, não como um conjunto de processos, a gente aprende como sistema. Os estudantes trazem
o cosmos da vida dele, as relações familiares, as relações culturais, as relações sociais, e a aprendizagem como processo, ela se articula e pode ou não favorecer o desenvolvimento subjetivo nesse sentido. Mas quanto mais atentos a esses processos singulares estamos, né, eu acho que a gente tem como considerar situações de dificuldade de escolarização, dificuldades de aprendizagem, dentro da realidade concreta dos estudantes, entendendo quais são os processos que, naquele momento, paralisam, bloqueiam e não favorecem o desenvolvimento, por um lado, né? E entender isso de uma forma não patologizante, não a partir de uma disfunção ou a partir de um critério comportamental externo, mas a partir da própria produção subjetiva da pessoa. E aí eu posso gerar estratégias pedagógicas, educativas, né, orientadas a uma integração social dessa pessoa, para que ela se sinta mais confiante, como tendo um espaço numa relação, e que a própria relação com a aprendizagem mude. Né? Eu acho que a aprendizagem, e aí a Albertina tem uma linha muito significativa de desenvolvimento teórico nisso, quando a aprendizagem ela é significativa, ou quando é uma aprendizagem criativa, né? E eu vejo aí que vocês estão também nesse tema da criatividade, ela é uma aprendizagem que nos mobiliza subjetivamente. Ela, de alguma forma, nos mobiliza em projetos, em sonhos, em criações, não é isso? E por nos mobilizar nessa via, ela pode favorecer a abertura ou a geração de recursos para além do contexto aprendido, mas na ação da vida, né? Nas relações, nas questões sociais, na ação profissional. Né? Eu acho que aí se faz esse encontro da aprendizagem com o desenvolvimento subjetivo. Né? E dizer, Cristiane, que o professor é um protagonista dessa relação, em hipótese nenhuma significa dizer que o aluno também não seja. A grande questão é que essa visão do professor como mediador, o Fernando dizia isso, Vygotsky falava da mediação do signo, mas essa ideia do professor como mediador, que é muito difundida atualmente, ela implicitamente considera que o professor, de alguma forma, ele está fora dessa relação entre o aprendiz e o conteúdo aprendido. A grande questão que ele trabalhava, né, e se tem trabalhado, é que nessa dimensão subjetiva da aprendizagem está presente também a relação com o professor. Então, o professor, ele é um protagonista no sentido de que ele é parte ativa da construção dessa relação, que pode ser afetiva, que pode ser de favorecimento, de encorajamento, né? E de um espaço de confiança que se gera com a turma, por exemplo, que favoreça a aprendizagem, mas pode ser também de uma violência simbólica, pode ser de humilhação, pode ser uma relação enfim, que em última instância, reforça os problemas sociais. Né? E aí é nesse sentido que ele fala dessa questão. Quando a gente pensa, por exemplo, o conceito vygotskiano muito difundido da zona proximal do desenvolvimento, ele trabalha muito essa ideia da relação entre aprendizagem e desenvolvimento, mas é um conceito que, por si só, ele não abarca a dimensão afetiva implicada nas relações do contexto de aprendizagem. Né? Então, aqui o que você está chamando a atenção é que existe uma relação e uma qualidade de relação que participa da qualidade dos processos de aprendizagem. Então, a ideia é que todos sejam protagonistas, agentes ou sujeitos desse processo. Né? E aí se vincula educação com desenvolvimento subjetivo. Né? Eu não sei, Fê, eu acho que eu abriria, né, pelo tempo que a gente tem, mas só fechando com essa ideia, que eu acho que é cara para o Fernando, né? De que é importante romper, por um lado, ou gerar alternativas com as perspectivas individualistas, isso eu acho que todos nós concordamos, essa ideia do intrapsíquico, né? Mas também com os reducionismos sociais que muitas vezes acontecem. Né? E que desconhecem que nessas tramas sociais, culturais, existem um conjunto de diversidades que são antes recursos a serem trabalhados do que problemas, enfim, efeitos
dos processos sociais, né? Então, o valor do indivíduo nessa perspectiva não é dissociado do social, é um indivíduo que, para que aconteça as próprias transformações sociais, comunitárias, o próprio indivíduo precisa se apropriar, se mobilizar e fazer parte disso como um processo vivo, né? E isso tem desdobramentos para pensar, como eu falei, a educação, os processos de aprendizagem, mas também outros campos da atuação onde estão os processos humanos, né? Considerando aí essas dimensões singulares e a possibilidade de mobilização com vistas ao desenvolvimento e à emergência de sujeitos, né? Fê, eu falo demais, né? Você me desculpa, assim, eu falei até mais tempo do que eu gostaria, mas eu entendo que eu já estou em diálogo com vocês de alguma forma, né? Pelas questões, outras eu não abordei, tem questões metodológicas, né? Mas a gente não consegue ter tempo para tudo. Não dá, né, para tudo. Mas aí eu me abro a vocês, assim, sabe? Para a gente seguir refletindo, pensando juntos, pontos de conexão, enfim. Estou aí com vocês. Eu aposto que está todo mundo aqui maravilhado, adorando te ouvir. Então, está ótimo. E acho que você pegou todas as principais perguntas. As que você não respondeu foram as minhas. Então, você não precisa se preocupar, porque as minhas são as metodológicas. Sim, mas verdade. Isso a gente pode conversar em qualquer momento. Então, vou deixar aberto para o pessoal que quiser comentar. A Dani fez um comentário. Quer falar, Dani? A Dani que fez a pergunta junto com a Val sobre a questão do desenvolvimento engajado. Acho que vale a pena você falar o que você comentou lá, explicar. Olá, tudo bem? Muito obrigada, Daniel. Adoramos a sua apresentação, está todo mundo aqui ouvindo e está sendo muito bom. Eu acho que faltou no meu comentário inserir a dimensão afetiva, que a gente também considera, vamos dizer assim. Mas a Val e eu, ao discutir o texto, a gente ficou com a sensação que a gente precisa considerar as questões da teoria da subjetividade em algum momento, porque a gente enfoca muito o sujeito no coletivo, claro, é isso que é o ponto mesmo. Mas, para a gente ter coletivos, a gente tem que ter o subjetivo, a gente tem que ter desenvolvido cada um, para ele conseguir constituir o comum, né? Então, acho que a gente precisa ler um pouquinho mais. Eu concordo, Dani, nesse sentido que você fala. Os próprios coletivos, né, assim, quando eles vão se conformando, eles vão se organizando, eles também vão tendo uma dimensão subjetiva muito importante. Então, por exemplo, o ânimo, o entusiasmo, né? Ou então, por exemplo, as dificuldades de comunicação que se vão gerando, as alianças, os boicotes, né? Enfim, vários processos que a gente sabe que são muito transversais, né, nos coletivos que se formam, eles têm essa dimensão subjetiva que são indissociáveis dos indivíduos que os compõem, né? Eu acho que é essa a dimensão. E muitas vezes eu não sei, mas aí talvez a gente possa mesmo dialogar a forma como vocês estão pensando. Mas o que eu vejo é que muitas vezes os coletivos são pensados como uma certa forma de agrupamento que tem características próprias e isso procede, eu concordo com isso, mas que de alguma forma se descuida um pouco dessa dimensão de como, por exemplo, é importante o protagonismo dos indivíduos nesse coletivo. O Fernando falava muito isso. Olha, sem dúvida nenhuma, a Revolução Cubana foi um movimento social, um sujeito social que emergiu com força numa sociedade, mas ela não teria sido possível sem indivíduo como Fidel Castro, sem indivíduos como né, um exemplo, né, social histórico que ele viveu, né? Exatamente. É impossível movimentos sociais significativos também sem indivíduos que representem uma força dentro desses coletivos e que, inclusive, representem o avanço frente às contradições que o próprio coletivo vai gerando, né? Porque se tem uma das coisas também que tem acontecido em muitas revoluções, né, é isso, você tem um princípio inovador, gerador e criativo, vamos dizer assim, mas depois isso se burocratiza, depois isso se institucionaliza, termina sendo conservador,
traindo muitas vezes. Isso é o princípio da institucionalização. Isso acontece nas revoluções, mas acontece também nos movimentos progressistas na educação, por exemplo. Acontece também nos movimentos de saúde mental. Então, você tem movimentos fortes que geram mudanças na política pública, que são fundamentais, né? Agora, como esses processos vão se desdobrando nas tramas cotidianas, nas relações, nos processos, como a gente vai cuidando dos desafios que isso surge, né? E aí eu acho, Dani, que tem muito a ver com esse comentário seu, né? Dessa dimensão subjetiva que não se resume ao aspecto formal, muitas vezes nos implícitos, né? Muitas vezes nos não ditos que isso está. Não é nem na representação consciente que as pessoas têm, é na forma como elas se sentem, como se posicionam, né? Então, eu concordo muito com isso. Agora, nessa linha da pergunta da Dani, queria falar uma coisa, Dani, para o Daniel, que eu acho que, para mim, é muito, muito significativo nesses últimos textos e nas últimas falas que eu ouvi você fazendo, que é você olhar a subjetividade da coletividade. Porque eu acho que essa é uma discussão pouco feita no nosso grupo. Eu acho que a gente fica sempre nessa culpa que a Dani apresentou agora, de não trabalhar com o sujeito e tal, embora eu acho que tenha pessoas no nosso próprio grupo que façam o contrário, só fica no sujeito também, sem olhar o coletivo. Então, eu acho assim, mas uma coisa que eu acho que a gente faz pouquíssimo é essa fala que você começou fazendo na resposta da Dani, que é olhar esse coletivo como a subjetividade do coletivo, porque, por exemplo, nós como grupo, nós temos uma subjetividade que se projeta, inclusive, para outras pessoas, os parceiros de outros grupos. Você, quando falou, você falou assim, o grupo de vocês, o que você está falando? Você está falando desse conjunto simbólico que representa aí as nossas emoções, as nossas formas de ser, de agir no mundo, e que é uma coletividade. O que é o grupo Lasse? Há uma subjetividade, só que a gente não entende isso assim. E, obviamente, tem o meu papel, tem o papel da Cissa, tem o papel de cada um que está aqui, que a gente sabe que não é igual e que dá um toque diferente, o grupo muda a cada pessoa nova que se integra e que sai, mas existe uma coisa que também, e eu, pelo que eu entendi, não sei, mas depois você pode elaborar, a Lari vai querer falar, acho que talvez ela possa falar depois, aí você comentar, mas eu acho que a gente não olha para isso dessa maneira, e eu acho que quando a gente fala de um desenvolvimento engajado, agora eu vou pegar o gancho, que a gente está preocupado, é assim, todo mundo está muito preocupado, e principalmente quem é da psicologia, com o desenvolvimento humano, com o sujeito, essa subjetividade. A gente está falando aqui de uma coisa muito específica, que é as pessoas se comprometerem com a coletividade. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento engajado, é uma forma de olhar assim, tudo bem, você pode se desenvolver muito, todo mundo se desenvolve, independente, a gente sabe disso. Agora, a gente está falando de um tipo específico que é pensar assim, no mundo em que justiça social virou sei lá o quê, em que direitos humanos são considerados só para humanos direitos e coisas do tipo, como é que a gente pensa uma forma de desenvolvimento que não é, e eu entendo a colocação que você fez no racional, mas não é só pela racionalidade, mas mesmo eu acho que você se preocupar com o outro está muito mais no emocional até do que no racional. Não sei, eu não sei, porque, sinceramente, racionalmente, o que a gente vê aí é a completa loucura. Então, vou deixar para a Lari falar, que eu também falo demais. Oi, Daniel, obrigada por tanto, foi muito bom te ouvir os colegas também trazendo as questões. Eu achei que a sua fala, assim, reverberou muito a fala do encontro anterior, assim, em vários aspectos. E um que eu achei, retomando agora o finalzinho do que você comentou, foi essa questão dessa abertura, né, e da necessidade, da importância que a gente tem, se a gente quer combater a normatividade, a imposição, um certo jeito de ter que
né, em termos metodológicos, é de não transformar as nossas ferramentas metodológicas em ferramentas processuais, sabe? Do checklist, que é o que acaba, no final das contas, fazendo com que professores, com a melhor das intenções, olhem para uma produção escrita de um aluno e façam um checklist de sintoma e fala, essa criança está com dislexia, essa criança está com TDAH, essa criança está com X e está com Y, né? E, então, eu gostei muito, assim, e pensando nas questões de metodologia também que a Fer trouxe, enfim, queria abrir para o pessoal também, quem quiser mais falar, se você quiser falar mais disso, desse cuidado que a gente tem na hora de desenvolver pesquisa e escrever pesquisa, de manter essas interpretações abertas, né, de localizar esse nosso esforço como, olha, é uma possibilidade. Talvez com outros recursos, com outras ferramentas, com outros conjuntos teóricos, a gente vai ver outras coisas que com as nossas ferramentas a gente não veria. Não sei, eu fico pensando muito nisso, assim, fico pensando na infuncionalidade, né, num conceito que um filósofo da linguagem trabalha bastante, que é o Pôncio, sobre como a gente não sabe lidar com a infuncionalidade do sujeito, né? A gente ainda lida com um sujeito ideal que funciona o tempo inteiro, né? Tudo funciona, o corpo funciona, o cérebro funciona, todos os órgãos funcionam. E aí, no menor sinal de que alguma coisa não está funcionando, isso se quebra, né? A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue lidar, a gente não consegue se comunicar. Então, não sei, não foi nem uma pergunta, nem muito um comentário. Não, mas é legal que você está puxando a conversa para algo que... Aí eu vou trazer, então, aproveitar, Fê, o seu ponto lá que você coloca as questões, o comentário que você faz. Quer dizer, você não colocou seu nome, mas eu estou interpretando como sendo seu. Que você fala assim, Daniel, por favor, poderia falar mais sobre trabalhar a construção, abre aspas, trabalhar a construção e a interpretação através de significados que, embora especulativamente propostos, se apoiam em todas as formas de expressão dos participantes da pesquisa, sobre as quais as construções do investigador se desdobram em hipóteses que, nas suas relações, levam ao modelo teórico. Aí você fala, também gostaria, aí fecha aspas, né? Também gostaria que falasse um pouco mais sobre a relação entre indicadores, hipóteses, construção da informação e construção do modelo teórico. Como são selecionados os excertos, quais os critérios para a seleção de trechos a serem discutidos, por que são considerados pertinentes em relação a todos os demais dados produzidos no processo da pesquisa. Eu acho que essa bem questão... metodológico mesmo, viu, Daniel? É de alguém que quer saber como é que faz pesquisa com isso, como é que você selecionou aquele pedaço, por que aquele não outro? E, sem dúvida, Fê, a gente precisaria de talvez um outro momento, né, para ir a fundo nisso, nas questões epistemológicas, metodológicas, mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando antes. Se tinha uma defesa que o Fernando fazia, é que teoria, epistemologia e metodologia andam juntas, né, são uma unidade, ou seja, de acordo com aquilo que você define como seu foco, né, de estudo, inevitavelmente isso implica princípios para a construção daquele conhecimento e formas para fazê-lo, né? Então, assim, isso está muito ligado. Quando a gente vai interpretar esse tipo de processo que vocês estavam falando, valorizando, né, essa dimensão subjetiva do coletivo, por exemplo, ou a própria ideia do engajamento, Fê, que você fala, né? Como essa pessoa se desenvolve engajado com uma comunidade, com um grupo social, com um coletivo, né? E aí, sem dúvida, envolve o afeto, envolve a subjetividade também, né? Para a gente pesquisar esse tipo de processo, a gente demanda isso que a Larissa está falando, de ferramentas metodológicas que não se transformem em checklist, de ferramentas que não têm valor nelas mesmas. A gente precisa manter, eu diria, ela falou, manter as interpretações abertas, mas também os recursos de instrumentos que a gente vai utilizar, porque se a gente for parar para pensar, para pesquisar essa dimensão subjetiva, eu estou falando de dimensão subjetiva, e aí vocês podem encontrar, né, pontes similares com a questão do engajamento, enfim, mas eu estou falando um pouco do léxico de onde eu estou mais habituado. Elas não são explícitas, veja.
os processos subjetivos não são explícitos, eles não estão na fala, eles não estão no comportamento, eles não estão na frequência do que eu falo, né? Eu posso muito bem me dizer, eu não sou preconceituoso, eu sou contra o preconceito, acho que o preconceito é um absurdo e tal, eu sou a favor do direito de fulano, dos grupos, das minorias e tal, e de repente virou a esquina, eu tenho uma certa situação social que eu vivo, no qual eu me expresso de forma preconceituosa. Não porque eu quero, não porque isso faça parte de um raciocínio e tal, mas porque, naquela situação específica, a minha produção subjetiva se deu dessa forma. De novo, eu tenho pesquisas sobre esses processos da dimensão subjetiva das instituições, nas instituições de saúde mental, como um dos artigos aí que a Fê selecionou. É interessante, para mim foi muito interessante ver como que certas instituições que eram frutos de políticas progressistas, democráticas, como é o caso da reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, etc., como que, às vezes, nos próprios centros de atenção psicossocial, nos CAPs, pessoas que são pró-luta antimanicomial, pró-democratização do atendimento, humanização, etc., de repente se expressavam numa reunião de equipe de uma forma extremamente taxativa e profundamente contraditória com aquelas bandeiras que ela carrega. E isso, pesquisar esse tipo de questão demanda, primeiro, ir além do que está dado, e além das informações explícitas. Demanda interpretação, Primeira coisa é isso. E a interpretação parte de um caráter especulativo, como o Fernando falava, de um processo, de uma certa criação de um significado. O que aquilo pode querer dizer? Então, essa construção de significados no pesquisador é o que é denominado indicador. O indicador é uma construção de uma interpretação pontual frente a uma situação vivida. Como que eu seleciono os trechos que são mais significativos? A partir desse processo de imersão e de reflexão permanente sobre, de acordo com o que eu estou querendo estudar, sobre que momentos são mais significativos para essa construção interpretativa que eu estou propondo. Agora, um indicador não é uma afirmação isolada. Ele necessita de outros momentos, ele necessita de outras interpretações, a partir de outras situações que podem aparentemente não ter nada a ver com aquela primeira que eu interpretei, mas elas vão se relacionando pela minha construção interpretativa, percebe? E, por exemplo, vou dar para ficar mais concreto, quando eu via que nessa instituição de saúde mental se discutiam os casos mais pela adesão ou não adesão ao tratamento, pela está tomando a medicação ou não está tomando a medicação. Bom, isso para mim é o indicador de que no espaço coletivo onde os profissionais atuam, se valoriza mais os critérios normativos da instituição do que o desenvolvimento singular dos usuários. Esse é um indicador, é uma interpretação minha. Mas isso vai se relacionar com uma conversa que eu tenho com uma pessoa atendida pelo serviço, quando ela diz, por exemplo, a seguinte frase: eu não sei nada muito de mim, não. Quem sabe mesmo é o psiquiatra. E se o psiquiatra falou que eu estou bom, então eu estou de alta. Ou seja, como os critérios profissionais vão se sobrepondo cotidianamente em relação aos saberes diversos que compõem aquela instituição. E como esses vão sendo os critérios para definir a abordagem, definir as estratégias. Faça um paralelo com a escola, é algo semelhante. E aí, de repente, você vive uma situação, outra, em outro momento, que te remete à mesma construção, te remete a um indicador que converge no significado. E aí eu posso construir uma hipótese, que, diferente do modelo hipotético dedutivo, que a hipótese é anterior ao experimento, nesse caso, a hipótese ela é uma construção interpretativa mais abrangente a partir da convergência de indicadores diferentes. E é isso o que vai me permitindo construir um conjunto de ideias, interpretações,
que o Fernando denomina modelo teórico frente ao que eu estou querendo estudar. O modelo teórico pode ser com base no estudo de caso de uma coletividade, pode ser com base no movimento social específico, pode ser no caso de uma pessoa, mas o modelo teórico ele diz respeito, por um lado, à situação concreta e singular com que se está vivendo, mas pelo fato de envolver categorias, pelo fato de envolver interpretações sobre um fenômeno específico, ele é útil e pode ser muito interessante para pensar situações similares, para entender processos institucionais. Então, por exemplo, as pesquisas que eu fiz em instituições de saúde mental me levaram a entender muito o funcionamento da universidade. Porque eu passei a entender, por exemplo, pela minha própria construção, de que o manicômio, entre aspas, não é um prédio somente. Ele não é uma construção no hospital. O manicômio é um tipo de relação. É uma relação na qual eu considero que o outro é um objeto. E a legitimidade do saber dele não é colocada em questão, nem das produções dele, nem dos recursos, nem das dificuldades. Então, eu me imponho em relação a ele numa situação específica. Isso se dá na escola, na universidade, na relação que a gente tem com o vizinho. Isso se dá numa instituição teoricamente progressista. Isso diz respeito a essa dimensão subjetiva de um processo social muito mais abrangente, percebe? Mas que, para eu estudá-lo, eu preciso, inevitavelmente, pensar para além daquilo que é dado. E aí está a questão dos indicadores. Mas, assim, Fê, eu não estou querendo terminar essa discussão, não. E também, Larissa, esse é um ótimo ponto. Eu achei assim que o que você trouxe é muito legal, porque muitas vezes, quando a gente conversa com o grupo da psicologia, como nós somos linguistas, é lógico que a gente olha para a linguagem, mas a forma como quem não é de linguagem olha para a linguagem é como se o valor declarativo fosse o que a linguagem é. E, para nós, linguagem não é o valor declarativo, não é o que eu declaro que sou. Eu sou antimanicomial. Não é isso, isso é uma das coisas, mas a outra coisa é como eu ajo com a linguagem, porque tudo que você foi falando, que foi te dando as pistas para você criar os indicadores, na minha forma de entender, são marcas, são traços. Por isso que eu pergunto, o que são todas as formas de expressão? Para mim, uma cara que a pessoa faz, eu já fiz análise disso, frente ao aluno, o que o paciente falou, ou frente ao que uma pergunta que você fez, ou um movimento para trás. Tudo isso entra todas as formas de expressão que marcam uma certa forma de entender aquela coisa que a gente está observando. Então, se você percebeu uma visão centrada aí nos padrões pré-estabelecidos para pensar a questão das pessoas que estão nessa condição, quais são as marcas que aparecem aí? Eu gostei de uma coisa que a Julie falou, ela falou assim, não na língua, né? Porque para as pessoas, language às vezes é visto como língua, e a gente está falando de linguagem, essa coisa muito maior, em todas as marcas de expressão do que elas estão sentindo, como elas estão se relacionando. Então, eu acho que tem muito mais conversa entre a gente, e a diferença que existe é que o que vocês chamam de indicadores, a gente usa classificadores, porque a gente está olhando para a linguagem. Então, eu vou chamar, o que você falou de uma expressão, eu vou falar assim, uma declaração, uma interrogação, porque do lugar de linguista, eu vou olhar também o valor que você usar um deve, ou um pode, ou um quem sabe, vai ter como uma ordem para indexicalizar aquilo que está sendo dito, porque isso vai dar potência para a minha interpretação. Então, eu acho que tem muito mais diálogo do que normalmente parece, porque a gente recebe muita crítica. Eu acho até que a gente, na linguística, às vezes faz mesmo uma coisa pré-determinada, e aí vai pegando a categoria e colocando lá e tal. Mas eu acho que é possível um diálogo que a gente às vezes não encontra. E Fê, eu penso assim também, né? E aí é uma discussão aberta, vocês do campo da linguística entendem a pluralidade dessas concepções
de forma muito mais aprofundada que eu também. Mas, assim, a própria linguagem, como você está falando, às vezes ela é entendida num sentido muito estreito, né? Mas a gente tem, por exemplo, no nosso grupo, aqui da UNB, a Cristina Madeira Coelho, que tem uma formação na linguística, etc., e ela vai dizer, olha, não existe uma dicotomia entre esses processos, é que a própria linguagem também tem uma dimensão subjetiva, ou seja, quando eu crio algo a partir da linguagem, ou seja, quando eu consigo materializar, inclusive, algo que diz respeito a uma produção minha, que não é estritamente uma reprodução de sons, não é a dimensão fonética, né? É algo muito, uma expressão. Aí eu estou articulando esse sistema simbólico, né, de signos a um processo de criação que tem aí na sua dimensão subjetiva. Então, assim, nesse sentido, eu concordo, não tem uma dicotomia ou algum tipo de... A gente pode ver muitos pontos de encontros aí. A própria, que você falou, né, a forma como as coisas são ditas, né? Ou seja, essas formas de expressão é isso, é a forma como as coisas são ditas, o não dito. Os silêncios, né? São os silêncios, enfim, a forma como se reaciona frente a algum tema, ou como, enfim, algo emociona a pessoa quando se toca em determinado assunto, né? Então, a gente está, de alguma forma, tentando... O modo como você põe a mão no ombro de uma pessoa é uma linguagem, na nossa forma de conceber linguagem numa perspectiva multimodal, né? Agora, é isso. O Fernando está, então, enfatizando como a linguagem... Bom, aí eu já não sei também, né? Eu entendo que tem pontos de convergência, é possível também, saudavelmente, ter pontos de divergência. Mas o que ele está falando também é assim, que esses processos linguísticos, embora sejam parte muito importante das interações, da nossa constituição cultural, do nosso próprio desenvolvimento, etc., não esgotam a totalidade do humano, ou seja, existem outros sistemas, né, que estão interagindo com a linguagem, ou seja, com essa, mesmo numa perspectiva muito abrangente do termo, né? Eu acho que a redução dos processos humanos a linguagem, eu acho que é uma questão que também é muito forte hoje em dia, né? Não sei se você, qual que é o posicionamento seu em relação a isso, mas eu acho que, nesse sentido, você termina obliterando outros sistemas que estão na tensão, configurados com a linguagem também, que são também muito importantes, né? E, enfim, essa é uma discussão aberta. Mas é uma discussão muito boa, porque o que é linguagem? Eu acho que o ponto fica aí, o que é linguagem? Que a Lari falou assim, outros sistemas semióticos. Para mim, a linguagem são os sistemas semióticos, né? Então, o que a gente está falando que são sistemas? Que outros seriam esses? Não, por exemplo, a própria biologia humana, por exemplo, o sistema endócrino. Aí sim, mas aí não acho que a biologia é um sistema semiótico. Não estou falando de semiótico, não, isso não fui eu. A biologia, eu entendo, é um sistema que está em paralelo com a linguagem como um sistema semiótico. Isso, da mesma forma que a biologia ela tem um sistema que está em relação também, não estou falando, não é que é uma relação de dicotomia, né, com a linguagem, mas da mesma forma, aí que está, o Fernando vai argumentar que a subjetividade tem uma ontologia, tem um sistema próprio que não se reduz ao biológico e à linguagem. Mas aí, de novo, é campo para discussão. Então, mas só para falar uma coisinha, tem pesquisadores na semiótica, especialmente da semiótica europeia, que vão falar de uma biosemiótica, que vão falar de um mundo semiótico. Então, eles vão ver também coisas biológicas em termos de semiose. Nossos amigos da física estão falando de física como uma segunda língua, a física como uma linguagem. Então, por isso que eu falo, depende da concepção de linguagem, de que a gente está querendo falar, sem né? Dúvida, sem dúvida. Aí a gente teria que ir a fundo na discussão dos conceitos, né? E tentar ilustrar isso, porque realmente
são termos polissêmicos, vamos dizer assim, né? Às vezes você fala um termo linguagem ou subjetividade, né? A gente usa esses mesmos termos para significar coisas muito diferentes, né? E aí Mas isso é que é rico, né? Isso é que lógico, exatamente. E aí isso só mostra como a gente precisa continuar dialogando, conversando. Eu acho que a gente tem que ter mais desses momentos aqui, cada vez mais. Olha, eu vejo assim, ó, no ponto da teórico, conceitual, no ponto do fazer pesquisa, no ponto da relação entre pesquisa e ação, pesquisa e ação política, no ponto metodológico, a gente tem várias frentes aí para seguir dialogando. Sem dúvida. E eu queria finalizar, né, porque o pessoal já até falou, a gente tem que sair, povo da aula, agradecendo muito ao Daniel, a participação, aos alunos, aos intérpretes de Libras e também de língua inglesa que estavam com a gente antes, agradecer a todo mundo que participou aqui, os alunos, o pessoal que participou pelo Facebook, pela participação, pela presença, e dizer que a gente vai continuar essas conversas, com certeza, né? E agradecer muito pelo debate, pela apresentação, por fazer a gente lembrar do Fernando e conhecer mais das histórias dele. Adorei certas coisas que você falou, que eu já li um monte de coisa, mas a gente nunca sabe de todas as possibilidades de conhecer, né? Então, muito bom. Muito obrigada. Você quer fazer uma última falinha? Não, é mais agradecer mesmo, Fê. Obrigado pelo acolhimento, pela oportunidade do diálogo, pela forma generosa com que vocês estão abertos, né, no sentido de valorizar a diferença, buscar esses pontos de articulação, formas de pensarmos, nos provocarmos, e eu fico totalmente aberto também, assim como o grupo daqui, para seguir vias produtivas aí da gente seguir tendo esse contato muito bom. Obrigado e um abraço para todo mundo. Demais com isso. Muito obrigada, porque uma das coisas que eu acho que a gente, pelo menos, a gente pode ter dificuldade de entender, mas que a gente está sempre querendo outros grupos e outras perspectivas para a gente aprender, a gente está sempre querendo fazer isso. Então, isso, para nós, ter a sua presença foi muito, muito bom. Muito obrigada, gente. Diga, Lari. Para fechar o Facebook, para a gente falar tchau e tirar foto. Tirar foto. Pode Tchau, gente do Facebook.